Eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, continuando nossa aula de crase, né? Bom, sempre falo isso aqui quando a gente tem aula sequencial, né? Seria muito interessante conseguir compactar tudo em uma aula só. Só que tem alguns temas da língua portuguesa que a gente não consegue compactar em 30 minutos, gente. Não tem jeito, tá? Então, crase é um exemplo disso, né? Então, essa aula ainda vai ficar faltando uma, tá? Essa é a número 2, portanto, se você chegou aqui, assista a número 1 antes, tá bom? Bom, casos em que a crase sempre ocorre. Gente, nós temos, assim, muitos casos obrigatórios. A crase é assim, 880, tá dentro, tá fora, não tem jeito. Tá errado se você não usar quando você tem que usar. E tá errado se você usa no lugar errado. Então, assim, o importante mesmo é a gente aprender para poder sempre usar quando necessário. Ok? Sair por aí também jogando crase adoidado nas palavras, sem pensar antes, né? Se tá correto, também não é legal, tá? Obviamente, tô falando de textos destinados, né, a coisas específicas, né? Você pode escrever do jeito que você quiser, por exemplo, nas suas redes sociais. Mas, quando a gente fala de redação, quando a gente fala da prova, por exemplo, porque concurso adora cobrar questão de crase, gente, porque realmente é uma coisa simples, mas que as pessoas sempre confundem. Então, vamos prestar muita atenção e eu espero que você perceba que é muito simples, tá? Casos em que a crase sempre ocorre. Diante de palavras femininas, né? Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. Sempre vamos à praia. Bom, é importante dizer aqui que não é qualquer palavra feminina. Se você assistir na aula número 1, você vai perceber. Mas eu vou dar uma revisãozinha para você. Isso vai depender sempre, né? Da palavra feminina, né? Do objeto indireto e do verbo, né? A crase, quando nesses casos, ela vai ocorrer sempre num objeto indireto, né? Por quê? Porque é um verbo que pede uma preposição mais o artigo da palavra feminina. Então, aqui nós temos, no caso, ir, né? Que é um verbo transitivo, mas ele pede, né? Verbo de ligação, desculpa, verbo de ligação, mas ele pede preposições, né? Quando a gente vai falar de lugar, né? A regência dele pede. Quando a gente está falando de ir a, ele sempre quem vai a, né? Não tem erro. Você ouve isso desde quando? Desde que você está na 5ª série. Quem vai a. Então, nós temos o verbo ir, né? Ele exige uma preposição, né? Quem vai a, certo? Mas o a da festa, né? Porque festa é substantivo feminino. Todo substantivo feminino tem um artigo a, que ele pode estar explícito ou implícito. O que importa é a junção de um a mais de um outro a forma a crase. Então aqui nós temos a nossa crase, certo? Mesma coisa, praia, olha, verbo ir. Vamos à praia, né? Aqui nós temos a preposição do verbo mais o a, artigo do substantivo praia. Então, quem vai à praia. Ok? Então, não é simplesmente, não vamos sair colocando em qualquer palavra feminina. Depende do verbo que precede, né? Essa palavra é objeto indireto de algum verbo? Aí vai ter, tá? Obrigatoriamente. Ele disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. Quem diz algo a alguém, né? Transitivo direto e indireto. Porque tem o que você diz e a quem, certo? Então, aqui o objeto direto e aqui é o objeto indireto. E
é um substantivo feminino. Então, disse a irmã. Sou grata à população. Quem é grato a. Né? Aqui é regência nominal nesse caso, tá? Gratidão. Quem tem gratidão, tem gratidão a. Ok? Também muito importante a gente saber regência nominal, gente. Porque em alguns momentos a palavra feminina ela pode ser objeto indireto de um outro nome, tá? Ela pode estar complementando o sentido de um outro nome que exige uma preposição. Então, nesses casos também vai ocorrer a crase. Fumar é prejudicial à saúde. Também outro caso de regência nominal. Isso daqui é um nome, certo? Espera só um instante. Aqui nós temos um nome prejudicial, né? Que é um adjetivo. Tudo que é prejudicial a ou prejudicial para, certo? Então, prejudicial à saúde. Porque saúde é substantivo feminino. Né? E o seu artigo tá aqui. Este aparelho é posterior à invenção do telefone. Mais uma vez, regência nominal. Posterior, né? Adjetivo. Então, ele é regido, ele rege a preposição a. Então, aqui é o a da preposição mais o ar do artigo invenção. Tá? Deu para entender, certo? Diante da palavra moda, com o sentido de, a moda de, mesmo que a expressão a moda de fique subentendida. Então, saindo um pouco dessa questão mais ortográfica, né? Vamos dizer, por assim dizer, sintática, né? Da crase, a gente entra nessa questão de expressões. Há expressões que pressupõem uma crase. Tipo a moda. Então, o menino vestiu-se a Fidel Castro ou a moda de Fidel Castro. O jogador fez um gol a Pelé ou a moda de Pelé. Usava sapatos a Luís XV ou a moda de Luís XV. Bife a milanesa ou a moda de milanesa. Lasanha a bolonhesa ou a moda de bolonhesa. Então, olha só. Aqui a gente sempre vai estar pressuposto, tá, gente? Pelé é masculino? É. Se a gente fosse falar assim, entregou a bola a Pelé. Não vai ter crase, certo? Porque Pelé, mesmo que a gente entregue algo a alguém, mas Pelé é substantivo masculino. Não teria crase nesse caso. Nesse caso aqui vai ter apenas porque nós temos essa expressão a moda de, que está subentendida. Ok? Então é muito importante a gente prestar atenção. Esse é o único caso, né, em que uma palavra masculina vai ser precedida por uma crase. Quando tiver subentendido a moda de, ou tiver a palavra explícita, a moda de fulano. Tá? Na indicação de horas, acordei às 7 da manhã. Eles chegaram às 10 da manhã, às 10 horas. Foram dormir à meia-noite. Ele saiu às 2 horas. No caso de meio-dia, para você ver como é que é, né? Olha, ao meio-dia, né? Que é uma expressão das horas masculina. Se eu não me engano, é a única expressão que a gente usa para horas, né? Meio-dia, que é masculina, certo? Porque de forma geral, né? À meia-noite, 10, é sempre com esse artigo feminino na frente. Então, quando for masculino, a gente substitui, olha, aquele macete lá de substituir dá certo, né? Então, quando você tem dúvida, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se der ao, é porque com feminina vai ter crase. Observação. Com a preposição até, a crase será facultativa. Então, falando ainda de horário, você pode fazer dessas duas formas. Olha, dormiram até
às 14 horas, sem crase, ou às 14 horas com crase, né? Fica a sua escolha. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, de que participam palavras femininas. Então, olha só. São locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? Advérbios são aquelas palavrinhas que completam o sentido do verbo, né? Então, elas dão noção de local, noção de espaço, de modo, de meio, de intensidade, e por aí vai, né? Então, sempre que você tiver uma locução, é o quê? Locução é formada por mais de uma palavra, né? E aí, locução você pode botar em qualquer locução que você ouvir, né? Locução verbal é mais de um verbo. Locução adverbial, mais de um advérbio. Locução adjetiva, mais de um adjetivo ou de uma palavra que dá sentido de adjetivo, né? Tipo, em boa forma, né? Isso pode ser considerado uma locução adjetiva, acredito que sim. Em boa forma, né? É um adjetivo, fulano está em boa forma, né? Não, é muito mais um advérbio mesmo, uma locução adverbial. Mas enfim, tem locuções adjetivas, eu não vou lembrar de nenhuma agora de exemplo. Mas essas locuções adverbiais, né? Prepositivas e conjuntivas, o que significa? Prepositivas, elas têm uma preposição, né? Então, de que participam palavras femininas? Tem que ser palavras femininas. Por exemplo, à tarde, né? À noite também entra, tá? À tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade, à beça, à larga, à escuta, por aí vai, tá, gente? Às escuras. Então, todas essas expressões que tiverem palavras femininas vão ter crase, mas preste atenção. A crase, gente, olha só, nós temos aqui uma expressão plural, certo? Ocultas. Quando a gente tiver, né? Aqui nesse caso não vai ocorrer, mas tem alguns momentos que a gente tem o artigo a e uma palavra plural aqui. Vou escrever plural. Ou você coloca o artigo no plural, ou não vai ter crase, tá? A gente tem que ter essa concordância na crase também, tá bom? Então, só vai bater a crase se o artigo estiver no plural, enquanto o substantivo feminino estiver no plural também. Tipo, a gente vê aqui, olha a diferença. À tarde, tá tudo no singular. Às escuras, tá tudo no plural. Isso é bastante importante também para ver a crase, tá bom? Temos mais. Às avessas, à revelia, à exceção de, à imitação de, à esquerda, às turras, às vezes, gente, às vezes todo mundo escreve sem crase, mas tem crase, tá? Não tem problema se você está escrevendo na sua rede social, mas se você vai escrever, com licença, se você vai escrever num texto, né, ou se vem uma pergunta para você, tenha isso em mente. Às vezes, tem obrigatoriamente crase. A chave, à direita, à procura, à deriva, à toa, à luz, à sombra de, à frente de, à proporção que, à medida que, a medida não tá aqui, à semelhança de, às ordens, à beira de, à medida que também, tá? Né? Então, todas as expressões femininas, né? Então, todas elas vão ter crase. Diante de nomes de lugar, vamos ver, alguns nomes de lugar não admitem a anteposição do artigo a. Outros, entretanto, admitem, de modo que, diante deles, haverá crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Vamos ver. Para saber se o nome de um lugar admite ou não a anteposição do artigo feminino a, deve-se, primeiro, substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em.
E outro, né? E 2. A ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita artigo e por isso haverá crase. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Olha, vou à França, né? Nesse caso aqui, a França, a gente coloca a crase. Agora vamos fazer um macete que eu ensinei. Vim da França, estou na França. Se o lugar não permite, né, que você use o da ou que você use o na, não vai ter, né? Belém. Lembrei aqui de Belém. Estou em Belém. Vim de Belém. Logo, Belém não aceita o artigo. Logo, vou a Belém. Não tem crase. Ok? E por aí vai. Tem várias cidades que são assim. Cheguei à Grécia. Né? Vim da Grécia. Estou na Grécia. Retornarei à Itália. Vim da Itália. Estou na Itália. Outro exemplo, agora os exemplos que não permitem crase, né? Vou a Porto Alegre, vim de Porto Alegre, estou em Porto Alegre. Cheguei a Pernambuco, vim de Pernambuco, estou em Pernambuco. Retornarei a São Paulo, vim de São Paulo, estou em São Paulo. Simples, né? Então faça esse teste sempre que você tiver dúvida de nome de lugar, né? Se vai ter crase ou não, faça esse testezinho, que isso vai te ajudar, né? A entender aí o processo. É um macete sempre interessante, né? Pra gente ter um controle mesmo das coisas, não errar, né? Pra gente não errar. Isso daí já resume toda o propósito, né? Não errar. Atenção! Quando o nome de lugar estiver especificado, ocorrerá a crase. Especificado como? Vamos dizer assim que quando tiver um epíteto, né? O que é epíteto? Epíteto, tipo assim, lembra Alexandre o Grande? Né? Qual outro? Lembra da história? Pepino o Breve, né? Então nós temos alguns, são meio que umas atribuições que se dá a essa pessoa, né? Ou essa cidade. Isso chama epíteto, né? Então é como se fosse um adjetivo, mas que é relacionado sempre a essa pessoa. Então, retornarei a São Paulo dos bandeirantes, né? Os bandeirantes que desbravaram São Paulo, né? É uma história aí bem que a gente aprende em história do Brasil, né? Que São Paulo foi desbravada e fundada por bandeirantes que estavam, né, pela mata e descobriram o lugar. Ok, então é um epíteto, né? São Paulo dos Bandeirantes. É uma forma de chamar, né? É um apelido da cidade, vamos dizer assim. Irei a Salvador de Jorge Amado, né? Aqui, mais do que um epíteto, está relacionado também ao autor que veio de lá, que escreveu muito sobre Salvador nas suas obras, né? Por aí vai. Crase diante dos pronomes demonstrativos aquele, aquelas, aquilo, né? Pode ser. Aqui, na verdade, é aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Não existe aquilos, né? Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. Então, se ele for regido por um nome, né? Regência nominal. Se ele for regido por um nome que pede a preposição a, vai ter crase. Se é regido por um verbo que pede a preposição a, vai ter crase também. Vamos ver. Por exemplo, refiro-me a aquele atentado, né? Isso aqui é mostrando como é construído. Então, olha, refiro-me a da preposição, né? Aquele atentado, a do pronome, né? Isso acontece por quê, gente? Mesmo que seja masculino, tá? É porque tem a letra A. Então, para ficar mais esteticamente melhor, né, convencionou-se na língua portuguesa que a gente faz essa aglutinação. Então, aí a gente coloca a crase mesmo sendo, né, pronome masculino. Então, refiro-me àquele atentado, né? Então, sempre, gente, a gente vai fazer isso. A gente não vai usar refiro-me a aquele. Se ocorreu isso daqui, você vai juntar e vai fazer isso aqui, ok? Não existe a aquele, é aquele.
com crase. Aquela, aqueles, aquilo, tá? O termo regente do exemplo acima é o verbo transitivo indireto, referir, referir-se a algo ou a alguém. E exige preposição, portanto, ocorre crase, né? Muito importante para a gente é saber regência verbal e regência nominal, tá? Então, muito da dificuldade que a gente tem com a crase, né, que muitas pessoas têm com a crase, é exatamente pela falta desse conhecimento da regência. Então, é bastante importante para você sempre ter essa facilidade com crase que você saiba a regência verbal e nominal, tá? Então, não deixe de estudar isso, porque isso vai facilitar muito a sua relação com a crase. E você vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças, que não tem motivo nenhum para errar, tá? Aluguei aquela casa. O verbo alugar é transitivo direto, você aluga algo. E não exige preposição. Portanto, logo a crase não ocorrerá nesse caso. Então, gente, se o termo regente, sendo verbo, sendo nome, se ele não exige preposição, não vai ter. Agora, se ele exige, tem que ter, tá? Isso aí em qualquer caso que a gente tenha a outra letra A, seja do artigo, seja do pronome demonstrativo, tá? Então, precisa. Outros exemplos. Dediquei, quem dedica, dedica algo a alguém. Dediquei àquela casa todo o meu trabalho. Quero agradecer àqueles que me socorreram. Quem agradece, agradece a alguém. Não obedecerei àquele sujeito. Quem obedece, obedece a. Assisti àquele filme 3 vezes, né? Quem assiste, no sentido de espectador, né? Igual você está me assistindo, assiste a. Importante, diferente de quem assiste um paciente, tá? Quando você assiste e dar assistência, assisti a minha vizinha ontem porque ela teve um problema na casa dela. Entrou água na casa dela, eu tive que assisti-la, tá? Então você não assiste a vizinha, você assiste a vizinha. Você assiste a vizinha sem crase, porque eu falei da mesmo, né? Mas então, você assiste a vizinha sem crase quando você ajuda a sua vizinha, né? E você assiste a novela com crase, tá bom? Espero aquele rapaz sem crase, olha. Por quê? Espera, quem espera, espera algo, espera alguém. Fiz aquilo que você disse, quem faz, faz algo. Comprei aquela caneta, quem compra, compra algo. Bom, é isso, a gente fica por aqui.